Segunda-feira, 10 de junho de 2019, está entrando no ar, ao vivo para todo o Brasil, pela TV Câmara e pelos canais da Câmara na internet, a página da Câmara dos Deputados no YouTube e a página também da TV Câmara no Facebook, mais uma edição do Participação Popular. Eu sou Fabrício Rocha e nesse programa de hoje nós vamos discutir um assunto bastante pertinente para essa época em que estamos. Afinal, logo depois de um domingo especial em que o Brasil se revelou como um dos times que podem ganhar, sim, a Copa do Mundo Feminina de Futebol, nós vamos discutir o futebol feminino, a realidade aqui no Brasil. Será que está havendo um interesse maior e legítimo, genuíno, pelo jogo das meninas no esporte? Será que existem categorias de base? Será que nós temos potencial para nos tornarmos também uma potência no futebol feminino, como já somos no masculino? Para discutir esse assunto com a gente, nós temos aqui uma ex-jogadora e atual presidente de time, a Nayeli Albuquerque. É isso mesmo, né, Nayeli? É isso mesmo, Você Nayeli Albuquerque. Está presidindo o Minas e CESP, né, daqui de Brasília, desde 2012, é isso? Isso. O time existe desde 2012? Isso, a equipe existe desde 2012, que é o Minas e CESP Brasília. Na verdade foi um projeto, né, onde nós fomentamos a educação e o esporte e hoje nós estamos jogando a Série A do Brasileirão. Ó, legal, né? Vocês entraram na Série B e já subiram Entramos na logo, Série B de primeira e já fomos campeãs em 2018 e conseguimos acesso para a Série A. E quando que você saiu do campo e passou para a Cartola? 2012, quando nós montamos o projeto. Já em 2012 mesmo, né? Isso. É legal, Nayeli, obrigado por atender ao nosso convite, por estar aqui com a gente para discutir o assunto. Eu que agradeço. Eu acho que é do seu interesse, eu acho que você Sim. gosta disso, né? Com certeza. Nós temos também aqui a Robinha, né? Que é o nome pelo qual a Rayane ficou conhecida como jogadora do Minas e CESP, né? Você tem 22 anos, né, Robinha? Isso, 22 anos. Legal, e você está jogando há quanto tempo? Campo eu tô jogando tem mais ou menos uns 3, 4 anos. Antes eu jogava só futsal, aí depois que eu voltei para Brasília, eu comecei a jogar campo no Minas e CESP Brasília. É mesmo? Joga em qual posição? Eu jogo de meio atacante. Meio atacante, tá bom. Você vai contar um pouquinho da realidade de jogadoras de futebol aqui no Brasil pra gente, eu espero. Muito obrigado por ter Pode vindo. deixar. Eu que agradeço a oportunidade. Legal, valeu. E nós temos também aqui o nosso colega, o Alan Guilard, que é jornalista esportivo aqui de Brasília. Alan, bem-vindo ao nosso programa. Você tem um portal agora, né, de notícias esportivas, é isso? É verdade, obrigado pelo convite, Fabrício. Nós temos um portal de notícias esportivas que trata somente das notícias esportivas do Distrito Federal e em torno. A gente foca nisso porque eu senti a falta de que a gente possa divulgar e disseminar todos os esportes praticados e esportistas da nossa cidade. E dentro dele nós temos aí, na verdade, um bom espaço para o futebol feminino. As meninas não me deixam mentir, a gente cobriu aí, cobre desde que elas começaram, a gente tenta acompanhar aí, cobrir e mostrar que o futebol feminino é sim uma realidade e não é algo que a gente vive num mundo de fantasia que acha que pode vingar. Já vingou e é uma realidade, estamos aí, o Brasil mostrou na estreia do Mundial, né? E que jogão, né, Alan? É verdade, Foi muito jogão. legal. Valeu, Alan, obrigado por estar aqui com a gente para atender ao nosso convite. E você que está nos acompanhando, você sabe, o programa se chama Participação Popular, porque a gente conta com as suas mensagens, as suas perguntas, as suas opiniões. Você gosta de futebol feminino? Tem acompanhado? O que achou da estreia do Brasil na Copa da França? Ligue pra gente, 0800 619 619, ligação gratuita de qualquer telefone do país. Você também pode mandar um e-mail. Nosso endereço é participaçãopopular@câmara.leg.br. É tudo junto, uma palavra só, não tem espaço, cedilha, tio, nada disso. Participaçãopopular@câmara.leg.br. Pelo Twitter você pode deixar uma mensagem escrevendo apenas @TV Câmara ali no meio do seu tweet, que a gente vai receber aqui no estúdio. Se preferir, você pode mandar uma mensagem pelo WhatsApp. Salva o nosso número aí na agenda. 61 DDD de Brasília, né? 996202573. Vou repetir. 61 996202573. E é claro, se você estiver acompanhando o Participação Popular pela página da TV Câmara no Facebook, você também pode deixar ali o seu comentário, né? Pode curtir, compartilhar e claro, o que você mandar pra gente, a gente vai receber aqui no estúdio. E se você estiver acompanhando o programa pelo YouTube, durante a transmissão ao vivo, a salinha de bate-papo fica aberta ali, né, do lado do vídeo, para você também mandar a sua pergunta e ela vai ser encaminhada pela nossa produção aqui pro estúdio. O que você mandar pra gente vai se juntar ao que as pessoas que o meu professor Paulo José Cunha vai entrevistar, e ele está direto de um ponto onde eu imagino que haja o pessoal que acompanha futebol, não é isso, PJ?
Pois é, Fabrício, nós estamos aqui num dos bares que vão transmitir os jogos da Copa Feminina. E eu estou aqui do lado do Nicolás Cavaliero, que é especialista em marketing esportivo. E eu gostaria de saber dele, como primeira pergunta, logo, Nicolás, o seguinte: a gente percebe que ainda não há uma atenção muito grande ao esporte feminino, sobretudo ao futebol, como seria de se desejar. A gente vê, por exemplo, que, só para ficar num exemplo, o ministro Paulo Guedes não liberou os funcionários, como ocorre em todas as Copas masculinas, para eles assistirem aos jogos. Como é que o senhor vê, nesse momento, a situação do esporte feminino, sobretudo do futebol? Ele ainda não chegou àquele patamar de reconhecimento como o masculino já tem? Boa tarde, Paulo. Nós estávamos conversando antes do programa entrar no ar. É uma questão histórica, né? O futebol feminino ele vem assumindo nos últimos anos algumas características de força, principalmente em determinados países, como os Estados Unidos, alguns países europeus, e no Brasil, por ter historicamente grande jogador e ter a melhor da história, que foi a Marta, né? O Brasil ainda, incipientemente, ele começa um interesse cada vez maior na Copa do Mundo e principalmente no futebol feminino. É uma questão de tempo. Se nós formos comparar o futebol masculino com o futebol feminino, a gente está falando mais ou menos de no mínimo 80, 90 anos de diferença entre Copas do Mundo masculinas e femininas. A partir daí, e não é só no futebol, se nós formos ver realmente em outras modalidades também, o esporte feminino, as próprias premiações, elas são menores do que o esporte masculino. Consequentemente, o interesse tanto das marcas quanto dos veículos de comunicação, ele acaba sendo menor, o que reflete na sociedade. No entanto, eu acredito que essa Copa do Mundo... Dá para impulsionar isso? Dá para aumentar isso? Sem dúvida. Eu acredito que essa Copa do Mundo, especificamente essa Copa do Mundo feminina, na França, ela está mostrando alguns pontos muito importantes. Primeiro, a grande emissora do Brasil, a maior emissora do Brasil, está transmitindo os jogos, que isso já é uma grande conquista, né, tanto para o futebol feminino, para as entidades esportivas que trabalham com o esporte feminino, bem como para a população, para ter interesse com relação a isso. E principalmente com relação às marcas. As marcas, elas querem dialogar com o seu público-alvo. E nada melhor do que dialogar com o público feminino, através do público feminino, onde nós vemos que as mulheres, com toda essa questão da discussão de gêneros e assim por diante, elas estão assumindo uma importância muito grande e reconhecidamente cada vez maior na sociedade, e as marcas querem usar elas como um meio de diálogo com relação aos seus público-alvo. Nicolás, muito obrigado. Fabrício, a gente vai voltar daqui a pouco a gente conversa novamente. Beleza, Paulo, valeu, agradeço aí ao professor Nicolás pela participação aqui no nosso programa, né? Espero que ele possa até se interessar e voltar depois, né? Qualquer coisa chama a gente, Paulo José, que está lá no bar em Brasília, aqui no centro de Brasília, né? Na região central, e vamos começar esse bate-papo com a Nayeli Albuquerque, que já foi jogadora, atualmente presidente de clube. Nayeli, essa transmissão da Copa Feminina, com os jogos ao vivo, ali, pelo menos os jogos do Brasil, pela Globo, na sua visão, são um avanço? Isso traz um avanço já? A gente viu que, se eu não me engano, foi nos últimos 2 anos que a Fox Sports, por exemplo, passou a ter uma narradora de futebol, uma coisa inédita também. Na sua visão ali, essa coisa tem avançado, tem crescido rapidamente aqui no Brasil? Eu acho com certeza. Eu acho que é um grande avanço, porque, na verdade, assim, o futebol feminino, ele existe há muitos anos, né? Na verdade, o que falta é visibilidade. Então, eu acho que com esses jogos sendo transmitidos pela Globo agora, né? Pela primeira vez, a Copa do Mundo, a Band já transmite, né? Inclusive, a Band vai transmitir não só os jogos do Brasil, mas também todos os jogos da Copa do Mundo. É um avanço muito grande, assim, eu acho que é uma porta que se abre para que nós possamos mostrar para o Brasil, para todo mundo, que o futebol feminino ele é muito grande, né? Ele é enriquecedor, nós temos, assim, atletas de ponta e muitas pessoas não conhecem isso devido à falta de comunicação, de visibilidade que às vezes não tem. Às vezes não, na maioria das vezes, né? Uhum. Como, por exemplo, o Campeonato Brasileiro mesmo, alguns jogos agora vão ser transmitidos, a Série A, pela Band. Já existe o Campeonato Brasileiro? Já existe o Campeonato Brasileiro, na verdade. Há quanto tempo que existe? Já tem uns... quantos anos mesmo?
Campeonato Brasileiro vem Tem uns há 6, 7 anos, né? 7 anos Eu sendo acho que são 7 anos, transmitidos. se eu não me engano. Tinha também a Copa do Brasil, né? Que Isso. agora não tem mais, em detrimento da quantidade de times que aumentou no Campeonato Brasileiro da Série A e B. E B, Que antes é. não tinha a B, foi criada. Isso. Foi um avanço, na verdade, porque assim, existia a Copa do Brasil, só que a CBF mudou o formato de competições. Agora eles estão com o Campeonato Série A, Série B, e agora em julho vai iniciar a categoria Sub-18, que é uma competição inédita na CBF, que inclusive nós do Minas e CS Brasília vamos participar. É até um feito inédito, né, para Brasília, jamais. porque como nós somos campeões no ano passado da Série A2, então nós conseguimos a vaga do Brasileirão Série A e conseguimos essa vaga para disputar o Sub-18, que é a categoria de base. Agora, só isso já indica que, pelo menos assim, tem base e o número de times está aumentando também, Sim. né? Exatamente. Com certeza. Voltando a esse assunto da questão de transmissão, Fabrício, que você perguntou na aérea, ela estava até comentando, nós temos também a plataforma virtual que realmente a internet está disseminando bastante esse futebol feminino. O ano passado nós transmitimos via internet os jogos do Minas, a final chegou a 112 mil pessoas na hora da disputa de pênaltis, ao vivo. que foi decidido na disputa de pênaltis contra o Vitória da Bahia. 112 mil pessoas assistindo simultaneamente um jogo de futebol feminino. Claro, nós compartilhamos a transmissão com a CBF, Isso. o que não é nada ruim, porque é algo que a gente está ajudando a CBF a engrandecer o futebol feminino, porque a CBF realmente está com bons olhos, né? Sim. Está com bons olhos. Então, assim, você chegar a uma transmissão de futebol feminino com 112 mil pessoas online ao mesmo tempo, Mas isso foi em um só canal ou em todos os canais? em um canal Em um compartilhado canal. com a CBF, compartilhado com a TV Então, CBF. sem contar os espectadores lá do canal da CBF. Isso, Exatamente. é porque assim, o DF Sport sempre foi um parceiro do Minas CS Brasília, nós somos parceiros, na verdade. Então, todos os nossos jogos do ano passado, da Série A2, aqui em casa, né, aqui em Brasília, nós transmitimos. Então, a final, que foi até contra o Vitória da Bahia, onde nós somos campeãs, a CBF transmitiu simultaneamente, entendeu? Então, assim, teve muitas visualizações ao vivo. E depois também, muitas pessoas assistiram e foi muito bacana. Será que já havia demanda e isso não era explorado pelo mercado, pelas emissoras, na Sim. opinião de vocês? Existe a demanda. Ô, Fabrício, um fato curioso, aqui vamos colocar o campeonato local, tanto o masculino quanto o feminino. O Minas e Cesp, nas suas partidas, ele acaba levando, não só o Minas, o Crespon também, o Ceilândia, ele acaba levando mais público às arquibancadas do estádio do Distrito Federal do que algumas equipes do futebol masculino, no campeonato principal da cidade. Isso. Você vê, né? Então, assim, Parece- a demanda existe, o público existe, só não tem o apoio, que é necessário, que é fundamental para que se possa... Eu acompanho aí diariamente a luta das meninas para se manterem na primeira divisão, porque o objetivo do Minas esse ano era estar na primeira divisão e se manter. Elas estão se mantendo, mas a gente sabe a dificuldade que é. Quantos times estão na primeira divisão agora? 16. 16 times. 16 times. Esse ano. E na segunda divisão, que é a A2, 36 times. né? 36. Foram 36 times por conta da exigência da Conmebol, né? A Conmebol exigiu que os times de camisa tenham times feminino. Então, times que não tinham, São Paulo, Palmeiras, Botafogo, Vasco. Cruzeiro. Vasco já tinha, né? Cruzeiro já tinha, eles tinham extinguido, depois voltou novamente. Eles teve essa exigência, então todos eles tiveram que montar o time feminino. Então, foram os campeões estaduais, né? No caso do DF, o vice, porque como nós somos campeões do Candangão, aí nós ganhamos a vaga para a primeira divisão, aí subsequentemente abrimos a vaga para o segundo colocado, que foi o Crespon, jogou a Série A2. Então foram os campeões estaduais e os times de camisa que entraram por conta dessa exigência. Então, Que você chama de time de camisa, eu falo time de camisa por conta do masculino. São os o tradicionais, Time aqueles que nacional, estão no internacional. Campeonato Brasileiro, né? É. Série A e B, né? Série A e B. No nosso caso, não. No nosso caso é diferente. Nós não começamos como esses grandes clubes que já têm uma estrutura do masculino, que já tem uma receita. A gente até brinca, assim, a gente sabe que é muito trabalhoso o que eles fazem, é um projeto bacana, eu apoio. Mas, assim, fazer o que eles fazem, assim, é um pouco mais fácil, porque eles já têm uma estrutura, já têm uma receita. Agora, fazer o que nós fizemos é muito difícil. E ainda assim, né, torcedor, Nayeli? Ainda assim existem times de camisa Que ainda tem precisam de dificuldades. parcerias. O Flamengo, por exemplo, ele tem a parceria com a Marinha. Isso. Entendeu? Porque, até para ter jogadora. Para ter jogadora, para poder manter, ter uma estrutura física para elas treinarem, elas treinam na Marinha, enfim. Então até esses clubes grandes têm essa dificuldade. Imagina os clubes menores, no que são os casos dos nossos times do Distrito Federal. Porque nós não temos nenhum apoio. Na verdade, sim, nós chegamos onde nós chegamos com nossas próprias pernas. Assim, o projeto literalmente 100% feminino. E nós conseguimos aí, Em 6 anos, né? em 6 anos, tão pouco tempo, chegar na Série A do Brasileirão. E Muito bacana. muito Sem dúvida está satisfatório. sendo um trabalho exemplar, eu Sim. imagino aí. Agora eu queria perguntar aqui para Robinha.
Bia, você já é profissional do time ou você ainda tem que trabalhar em outro lugar? Como é que é a sua realidade como jogadora de futebol feminino? Então, eu trabalho em outro lugar, mas eu hoje me considero uma jogadora profissional. Eu consigo me sustentar com o salário que eu recebo do Minas e CESP. E eu também recebo a faculdade, né? Eu tenho uma faculdade 100%, faço faculdade de fisioterapia. E isso que é legal, porque hoje o Minas e CESP eles não formam só jogadoras. Eles formam atleta e pessoa, né? Porque o esporte, uma hora acaba. O futebol, a fase de jogador, uma hora acaba, né? Uhum. E graças a Deus a gente tem uma parceria com o ICESP que nos possibilitam a estar fazendo um curso que a gente sonha e às vezes algumas atletas não têm condições de fazer. Isso, todas as jogadoras do time têm esse suporte aí para fazer o curso e tudo? Tem. Porque o patrocinador principal do time é um centro universitário, né? Não, O ICESP todas as jogadoras que já podem estar fazendo faculdade têm o apoio do ICESP. Agora, pelo que você conhece da realidade das suas colegas jogadoras, até de outros clubes e de outras cidades, de outros estados, é possível para a mulher ser profissional já no futebol brasileiro? Porque a gente tem informação de que no mundo inteiro, 60% das jogadoras de futebol recebem salários até R$ 2.270. Só 1% que recebe acima de R$ 30 mil, que também não é nada, não é um salário comparado com o masculino, né? Assim, dá para viver de futebol em outros lugares? Não, na verdade dá para viver sim. É difícil, né? Só que a gente está lutando por um espaço maior. Né? Não tem como comparar um futebol feminino com futebol masculino. Embora, para mim, tinha que ser a mesma coisa, né? Tipo, seleção masculina, para mim, tinha que receber a mesma coisa de uma seleção feminina. Só que hoje, a gente consegue, sim, sobreviver com o salário que o clube oferece. Porém, tem como melhorar? Tem como melhorar. Só que para melhorar, a gente precisa ter mais visibilidade. As pessoas, tipo... A gente precisa ter mais patrocínios, porque às vezes o comércio quer patrocinar só o futebol masculino, não olha para o futebol feminino, né? Porque acredito que mulher é lugar de mulher onde elas quiserem. Só que hoje alguns patrocinadores não pensam desse jeito, quer patrocinar o masculino do que o feminino. Parece que está havendo até um momento de um certo meia-culpa, né, Alan, de algumas empresas. Parece que até a Antártica, sempre a seleção, o Guaraná Antártica patrocina já a seleção há uns 19 anos, se eu não me engano, até fez um meia-culpa sobre isso e quer incentivar outras empresas a entrarem. Sim. Também. Com essa expansão dos clubes e da transmissão, dos campeonatos, a tendência é que agora enxerguem esse mercado, né? Na verdade... Você que é da área de mídia deve ter uma visão bastante avançada para isso. Tem até alguns fatos interessantes que eu vou falar daqui a pouco, mas o que a gente falava aqui antes, a CBF está tendo um olhar especial para o futebol feminino. E junto com a CBF... De fato. Está demonstrando comprometimento. Está demonstrando, até com essas competições, abriu a Série A2, enfim, o Sub-18, que quando já se viu ter um campeonato de base do feminino, quem imaginava que no Brasil ia ter um campeonato de base feminino? Então, assim, até entra no fato que o professor citou aí. Ele falou que hoje na sociedade as mulheres estão inclusas tanto quanto o homem. Né? Está se criando está bem igualitário. Por que não no futebol, que é o maior esporte, o esporte mais praticado no país? É uma das maiores culturas do país. Uhum. Então, assim, a CBF tem visto isso e junto com a CBF esses patrocinadores estão vindo. Infelizmente, nós vemos hoje no futebol geral uma questão de que os patrocínios estão menores que antes. Então a CBF não consegue ainda fazer da forma que deveria e queria fazer. Isso. Mas a visão tem mudado, o olhar tem sido diferente. E eu acredito que com essas questões de transmissões, porque você até tocou na questão da mídia, essas transmissões, inclusive de grandes emissoras, eu creio que as pessoas vão começar a olhar um pouco diferente. Mas para isso o Brasil precisa fazer um papel bom de campo. Para isso, a estreia contra a Jamaica foi interessante. Mas a Jamaica ainda não é um parâmetro, né? Nós vamos pegar as australianas, que agora realmente... Você acha que não só a transmissão, mas o próprio resultado na Copa do Mundo é importante, é estratégico? Muito importantíssimo. Uhum. Apesar de que a gente já viu também o Brasil chegar na final olímpica. Sim. Na verdade, para mim, eu acho que não deveria ser importante, né? Eu acho que... Fundamental, né? É fundamental.
Porque o masculino perdeu, o masculino perdeu de 7-1 na última Copa, perdeu na semifinal. Então, acho que o feminino não tinha que ser, tipo, uma coisa tão importante agora. Se elas forem mal, não vamos mais, tipo, Mas, Albinha, ter mais visibilidade. infelizmente, no Brasil, o resultado é o que traz o público. Você vê a seleção brasileira em Brasília, 34 mil pessoas. Lá no Sul, o jogo do Brasil, não sei se foi pelo Poucas apelo... pessoas, eu acho. Não sei, exatamente, não sei se foi pelo apelo dos adversários. Mas a seleção brasileira masculina também está tendo um apelo menor do público. Tá, sim. O pessoal está acompanhando menos. Então, eu acho que isso é por conta dos resultados. Por isso eu digo que a seleção feminina também precisa trazer esse resultado logo. O que eu acredito que vem em breve. Quiçá nessa competição. Nós estamos, assim, esperançosos, assim, né? Estamos na torcida, porque o público é muito grande, né? Vocês gostaram do jogo? Gostei, assim, acho que a seleção foi bem, do... mas, assim, mas como o Alan falou, assim, o Jamaica não é um time, assim, para ser parâmetro ainda para uma Copa, assim. Claro que elas estão lá por mérito também, mas, assim, o Brasil tem muito mais a contribuir. Acho que nós erramos muitos gols, né? Perdeu muito ali, Perdemos né? muitos gols Inclusive que podem pênalti, fazer... né? Mas aquele primeiro gol da Cristiane foi uma aula de cabeçada. Não, sim, mas a Cristiane ela é joga fora muito, de né? série, né? Ela é uma atleta muito completa. Bom, eu vou pedir licença a vocês para a gente falar com a nossa convidada de São Paulo, que está com a gente pela internet, que é a Lu Castro, uma entusiasta do futebol feminino, curadora atualmente da exposição Contra-Ataque às Mulheres no Futebol, que está acontecendo no Museu do Futebol de São Paulo. Tá ouvindo bem a gente aí, Lu? Tô sim, boa tarde, Fabrício. Boa tarde a todos. Boa tarde, Lu. Obrigado por estar com a gente aqui no Participação Popular. E eu queria pegar duas coisas aqui que o Alan falou rapidamente agora há pouco, para direcionar uma pergunta para você, né? Que ele disse, quem diria que aqui no Brasil teríamos base de futebol até pouco tempo, né? E isso é meio irônico se a gente pensar que está no país do futebol e parece que tudo que você pesquisa sobre o assunto é relacionado a isso, né? Apesar do nosso histórico de país do futebol, de nos intitularmos como o país do futebol no mundo, isso tudo é uma coisa ainda muito recente, né? O futebol feminino parece ser muito recente ainda aqui, né? Como que você está vendo essa evolução recente? Bom, vamos lá. A gente tem um histórico de proibição no país, né? A gente teve de 41 até 79, quando foi liberado, e regulamentação a partir de 83. Então, a gente tem que ver que a gente teve um hiato muito grande de desenvolvimento em termos profissionais. Mas o futebol feminino nunca deixou de acontecer. As mulheres nunca deixaram de jogar. Então, a gente precisa reforçar isso, né? O futebol, a gente tem as primeiras partidas, né? Relatos de partidas aqui, a partir da década de 20, né? Então, 40 é proibido. E depois a gente tem esse de 40 a 83 sem proibido, não regulamentado. Então, a gente está atrasado, a gente está bem atrasado. Então, base é uma coisa muito nova. A base, aqui em São Paulo, a gente tem um trabalho espetacular, fabuloso da Aline Pellegrino na Federação Paulista de Futebol, desenvolvendo competições de base, né? Promovendo peneiras para distribuir entre as equipes. Então, a gente está tendo uma crescente, mas a gente tem que deixar claro que, mesmo no período em que as mulheres foram proibidas de jogar futebol, ainda houve resistência. Nós temos relatos de alguns times pelo país se organizando, mulheres se organizando para jogar bola. Agora, Lu, você acha que, tudo bem, se levantou a proibição já há quase 40 anos, né? Já está fazendo 40 anos já que deixou de ser proibido o futebol feminino, mas a gente está vendo o crescimento só de uns anos para cá. Você acha que existe um fator cultural ainda, talvez herdado lá de 1941, que foi quando foi proibido oficialmente o futebol aqui no Brasil? Você acha que ainda existe um ranço cultural contra o futebol aqui no Brasil, o futebol feminino? Existe, e para a pesquisa da exposição, a gente se baseou muito em comentários na internet, né? Então, os comentários na internet, quando se fala de futebol feminino, e esses comentários vêm basicamente de homens, ainda muito, muito preconceito com as mulheres que jogam bola. Então, são frases lamentáveis, então é uma coisa que se arrasta, apesar de que a gente ainda está menor, mas ele ainda, infelizmente, existe. E a gente tem que estar atento o tempo todo.
Esses dias mesmo, na minha página do Facebook, eu estava reclamando do atraso na transmissão do jogo, que a Sport TV tinha anunciado, e eu, tá atrasado. Um cara veio comentar na minha postagem me mandando lavar roupa, passar roupa. Então, esse é o nível, né? De chegar e fazer esse tipo de comentário. E, lamentavelmente, ainda existe, mas a gente vai quebrar, porque eu vejo o futebol das mulheres hoje numa constante evolução, sem chance de volta. A gente ainda tem bastante coisa para conquistar, a gente tem muita coisa para falar, muita história para contar, muita pioneira para exaltar, levar ao conhecimento das pessoas a história de muitas mulheres que passaram, que fizeram e que deram oportunidade hoje, por exemplo, para a Marta estar aí aparecendo mais. E a gente vai ter muita coisa para crescer ainda, e é um caminho sem volta. E a ideia é essa, inclusive da exposição contra-ataque, é contar esse período da proibição e como a gente superou isso também. Legal, Lu. Parabéns aí pela exposição. Obrigado por ter aceito o nosso convite de estar com a gente aqui, de conversar um pouquinho no Participação Popular. Eu não sei se você vai ter tempo de continuar aí, mas se você continuar e quiser falar alguma coisa, se comunica aí com o nosso diretor. Tá ligado? Vai te ouvir, ele avisa a gente aqui no estúdio, tá bom? Enquanto isso, Lu, abração para você. Vamos de novo lá ao barzinho onde está o professor Paulo José Cunha, mais uma vez. Paulo, com você. Fabrício, dá para ver, né? Ali no telão, olha, o jogo Argentina e Japão já tá rolando. Tá rolando, tá 0-0 ainda, mas tá rolando. E eu continuo aqui ao lado do Nicolás Cavadiero, que é especialista em marketing esportivo, para quem ligou a TV agora. Nicolás, a gente estava conversando aqui, enquanto esperava, sobre a participação das marcas, não é? Será que elas já acordaram para o potencial que o futebol feminino tem? Será que ou elas ainda não estão acreditando muito? Historicamente, novamente, as marcas nunca entraram no futebol feminino efetivamente. Eu acredito que essa Copa do Mundo, ela mostra uma coisa diferente. Os patrocinadores que entraram agora como patrocinadores da seleção brasileira, a maioria deles são já os patrocinadores da Confederação Brasileira de Futebol. Ou seja, eles já têm esse histórico investimento no esporte e associaram do masculino, foram para o feminino. No entanto, essa última campanha que saiu agora de uma empresa de bebida alcoólica, contando storytelling, ou seja, conte uma história, não podia ter uma simbiose melhor com uma determinada atleta, que é a Marta, contando a história, todo o sacrifício que ela viveu e assim por diante. A partir disso, eu não tenho dúvida que as marcas vão começar a se despertar, a partir desses grandes exemplos, a usar o futebol feminino como sua alavancagem de vendas, bem como de comunicação com o público-alvo. Porque a gente está vendo aqui, por exemplo, nós estamos aqui no bar, não sei se está para mostrar aqui, mas olha, tem algumas pessoas que já estão almoçando, tomando uma cerveja, uma coisa, mas muito pouca gente acompanhando o jogo, se bem que não é um jogo do Brasil, mas mesmo assim não parece muito atentas, né? Não tem muito apelo, parece ainda. Bom, Paulo, o que acontece também? No marketing esportivo, a gente tem uma coisa que se chama ativação da marca. Era importante também, por exemplo, os patrocinadores da seleção brasileira feminina hoje fazerem ações como eles fazem no masculino. Trazer banners, trazer promotoras de evento, fazer sorteios, ativar esse patrocínio. Fazer barulho para que lote os bares, para que realmente a gente consiga a liberação também do funcionarismo público, de repente, para assistir os jogos, para que haja esse interesse. Enquanto não houver também uma ativação do patrocínio da seleção brasileira de futebol feminino também, vai acontecer isso também. Muito obrigado, Nicolás. O prazer foi meu, muito obrigado. Fabrício. Valeu, Paulo José. Isso que o Nicolas falou agora é bastante interessante, tem a ver com uma pergunta que chegou pra gente de uma colega nossa, Caroline, que ela até direcionou a pergunta para a Nayeli, mas sintam-se à vontade todos para responder. Perguntou assim, eu queria perguntar para a Nayeli se ela acredita que será possível no futuro o futebol feminino receber os mesmos recursos e incentivos que o masculino, por parte da CBF, do governo e das empresas patrocinadoras. Que foi mais ou menos o que ele falou. Como o Nicolás explicou ali que as empresas poderiam entrar. Você acredita nessa possibilidade? Eu espero que sim, tem que acreditar, né? Senão você não sai da cama, né? Isso, justamente, assim. Então, assim, a gente trabalha todo dia, né? Tenta levar o máximo do futebol feminino para isso, para que nós possamos ter apoio. Então, assim, eu acredito.
Eu acho que do ano passado para cá o futebol feminino teve uma ascensão, está tendo, eu acho que o ano que vem também vai ter bastante, né, por conta dessa exigência que todos os times têm que ter e tudo mais. Então, assim, os olhos estão começando a voltar para o futebol feminino e eu tenho essa expectativa de que dê certo, né, assim, algumas empresas, claro, como nós sabemos, eles querem um retorno, né, por isso que foi muito importante que o Alan falou, assim, às vezes tem que ter esse retorno de resultados também e também, assim, mídias espontâneas, porque a empresa ela quer ser vista. Então ela E por enquanto está bem mais barato do que patrocinar o masculino. O masculino. Né? Então, assim, eles querem um retorno também, né, de mídia e divulgação e tudo mais. Então, enquanto as pessoas, a televisão mostrar o futebol feminino, mais vai ter o interesse. Agora também existe essa preocupação, você falou, Fabrício, que por enquanto está bem mais barato a questão do patrocínio para o feminino em relação ao masculino. Uhum. Há a preocupação de que não se torne um vício isso, né? Ah, não, o feminino só precisa disso sempre. E tem isso Sim, também. Não, a gente tem mas que a entender... tendência é que isso vai inflacionando com o tempo. Também, mas aí né? de repente vai inflacionar também o masculino e o feminino vai sempre atrás. Eu acho que não pode ser dessa forma. Isso. Tem que pensar que o futebol praticado masculino é o mesmo do futebol praticado feminino. Não muda a regra, não muda o tamanho de campo, não muda a rotina de treinamento, não muda nada. Agora, isso nos leva também para uma discussão internacional, Alan, que eu tenho informação de que na Federação dos Estados Unidos de Futebol Feminino, a federação moveu um processo para que o time feminino tenha os mesmos salários. Sim, né? E tem uma jogadora norueguesa, a Ada Hegerberg, que se recusou a disputar a Copa desse ano, apesar de ser uma cracaça do time da Noruega, porque não concorda com a diferença de salários e premiação que existe, né? Então, assim, isso não é uma questão só brasileira, né? A gente tem esse problema no mundo inteiro. É muito diferente. Exatamente. Ainda eu vejo isso aí pelo preconceito do feminino no futebol. Isso aí eu acho que não é uma cultura apenas nacional, apenas brasileira. Isso aí é mundial. Você pode ver que em países, de repente, que essa cultura das mulheres não têm os mesmos direitos que homens. Aqui no Brasil já existe. Países democráticos geralmente existe mais essa igualdade. Agora tem esses países que de repente tem o futebol masculino e não tem o feminino, muito lá pro lado do Oriente, aqueles lugares, você não vê o feminino crescer de forma alguma. Né? Então acho que é muito por isso que você falou aí, as pessoas realmente não têm esse olhar. É muito diferente o olhar de um para o outro. Os problemas culturais também, né? Tem muitos países em que o machismo é quase que parte da... Isso. Porque, por exemplo, quando teve as Olimpíadas, o Brasil estava indo bem no começo do jogo e tudo mais, aí todo mundo assim, levantou a bandeira. O Brasil inteiro levantou a bandeira do futebol feminino. Só que nós perdemos, né? Então, assim, caiu por terra, né? É uma coisa que o Alan falou, assim, o Brasil estava indo bem e a seleção masculina estava indo mal. Aí acabou que a seleção, assim, saiu, a feminina, e o masculino acabou que foi campeã das Olimpíadas. Aí os olhos todos voltaram novamente para o masculino e esqueceram do feminino. Naquele momento, eu tive esperança de que o futebol feminino ia dar, tipo, uma alavancada, assim, para todos. Aí quando nós fomos eliminados, aí voltaram os olhos todos pro masculino novamente. Mas pelo menos um pouquinho andou, né? Assim, então, aí eu fiquei assim, eu fiquei muito satisfeito, fiquei feliz e tudo mais. Aí, do nada, aí voltou pra estaca zero. Mas assim, tá tendo uma sessão, tá tendo uma melhora. Tem informação, inclusive, de que... Devagar, mas tá melhorando. Tá melhorando. Tem como melhorar, a gente tem medo até de elogiar, bem mais, mas... assim... A gente fica com medo até de elogiar o crescimento, porque às vezes fala, já tá crescendo, então tá bom. Mas tá tendo, mas realmente tá tendo. Manter, né? Por Porque exemplo, tem muito a crescer isso, por exemplo, né? essa categoria de base meio sub-18 brasileira é muito importante porque, assim, estamos dando oportunidade para as meninas que não teriam. Porque o futebol feminino, as atletas, elas começam muito tarde. A gente não tem uma base, por exemplo, tem até atletas da seleção brasileira mesmo, que jogou no bingo, que não teve uma categoria de base. Agora lá no Minas, por exemplo, tem pais procurando escolinha? Vocês têm escolinha de futebol lá? Então, na verdade, o Minas e CESP é um projeto social, né? Nós iniciamos em 2012 totalmente projeto social. Só que hoje nós já temos nossas categorias de base. Nós temos do sub-13 ao adulto. Então, assim, as meninas de Brasília que têm interesse de participar da nossa equipe, todo ano nós realizamos a seletiva e nós também fomentamos nosso futebol de campo, também tem o futsal. Então, nós temos do sub-13 ao adulto. Quem tiver interesse pode procurar nossas redes sociais, solicitar lá que faça um seletivo, que nós abrimos as portas, damos oportunidade para todas as meninas aqui. Porque assim, o nosso projeto, na verdade, sempre foi dar oportunidade para as meninas de Brasília. Um projeto literalmente de Brasília. Tanto é que nós somos campeões da A2 ano passado com meninas 100% de Brasília. O elenco todo de Brasília. Então, assim, nós temos atletas, tem meninas assim que são excelentes jogadoras de um projeto que começou aqui. Então, já iniciamos a categoria de base. Nós fizemos agora a seletiva para
compor o elenco do Sub-18, deu mais de 100 meninas, 100 atletas. Eu pergunto isso, inclusive, porque nos Estados Unidos o futebol feminino, desde a base, assim, as escolinhas de futebol viraram uma febre, né? Isso. Vamos de novo lá falar com o Paulo José, ele estava chamando a gente rapidinho lá. Diga lá, Paulo. Olha, Fabrício, eu tô aqui com o Marcon. Marcon, olha aqui a camiseta dele, ó. Do glorioso Esporte Clube Juventude de Caxias do Sul, campeão de 99 da Copa do Brasil. Campeão de 99 da Copa do Brasil. E olha, simplesmente não estava sabendo que tinha Copa Feminina. Não estava sabendo. Acho que é bastante falta de informação da mídia, que favoreceria a todas as pessoas que gostam do futebol feminino também, né? E você acompanha, agora sabendo que a Copa está aí, que é uma Copa importante, Marcon? Quando há oportunidade, porque a gente também trabalha, às vezes é horário de trabalho, não se pode assistir, né? Mas quando há oportunidade, com certeza eu assisto. Você acha que o futebol feminino tem potencial, Marcon, para crescer? Na tua cidade, por exemplo, lá em Caxias do Sul, lá no Rio Grande do Sul, tem times de futebol feminino? Tem time de futebol feminino. E o próprio Esporte Clube Juventude tem as atletas femininas que jogam futebol. E na cidade, além desse, tem outros times? É como eu falei, a falta de informação que a gente também fica meio de lado, né? Porque a gente sabe muito do futebol masculino. O feminino a gente não tem muita, assim, como vamos dizer, informação para ter a oportunidade para acompanhar. Exatamente. Valeu, Marcon, muito obrigado. E sucesso para o Esporte Clube Juventude de Caxias do Sul. Um abraço. Valeu, Paulo. Obrigado aí ao Marcon, né, torcedor do Juventude, do glorioso Juventude. E algumas mensagens têm chegado pra gente aqui que podem se juntar ao que o Marcon falou pra gente discutir aqui no estúdio. Ferreira Torçó, por exemplo, disse pelo YouTube: só falta querer impor cotas para o futebol. 3 pontinhos. Já existe uma certa imposição disso até por conta da Conmebol, como vocês falaram, e também pela lei brasileira, o Profut, né, a lei de 2015, que perdoou a dívida adoidada dos clubes brasileiros, passou a exigir, né, Alan, que os clubes tenham times femininos, né? Na minha humilde opinião, um dos piores erros, né, o Profut ter perdoado dívidas de clubes, né? Mas criar as cotas pelo menos ali, né, Mas- a obrigação do time feminino. Exatamente, tinha que ter essas cotas, que é o que está sendo criado, né? sendo Está criado. sendo Na criado. prática isso está funcionando, essas obrigações, começando inclusive a a imposição funcionar. da Conmebol. Está começando a funcionar, né? Ainda é uma engrenagem que está no início ainda de funcionar como deveria funcionar e como vai funcionar. É porque é a partir de 2020, né? É, a a partir partir de 2020 que vai ter que realmente... Na verdade, times de Série A já são obrigados. Já são obrigados, obrigados. Série B já Todos já começou têm. também. Isso. Aí Série C e Série D, a partir de 2020 terão que ter. é, Então, todos os times. a partir do momento que todas as séries do Campeonato Brasileiro, por exemplo, e que vão participar da Libertadores tiverem que ter o feminino, aí vai funcionar perfeitamente. Porque aí não vai ter... E aí, inclusive, acabar com as parcerias, né? Porque eu acho que Sim, tem muita parceria. tem muita parceria. Eu acho que, de repente, algumas parcerias Como podem assim? Essas parcerias... Vamos supor, Elas o vão Atlético seguir- Paranaense, ele não joga pelo Atlético. O Atlético Paranaense não é o time do Atlético Paranaense, Ah, né? Eu acho que poderia se criar, por exemplo... ele terceiriza? Ele terceiriza. Pega um projeto, por Pega um exemplo, o projeto. Kinderman. O Kinderman é um projeto muito, um projeto muito forte do futebol feminino, né? Por bastantes anos, né? Eles foram assim, Tem uma parceria Sei lá, do projetos Paraná? inclusive é o Kinderman, Santa Catarina. Santa Catarina. De Caçador, Santa Catarina. Isso, eles fizeram parceria com o Avaí, com o Clube Avaí. Então, assim, né, juntaram. O próprio Corinthians, até o ano passado, se eu não me engano, até o ano passado, Era tinha Corinthians parceria com o Audax. Audax. É um projeto de futebol feminino, o Audax. Tanto é que a Libertadores, como eles fizeram a parceria, quem participou foi o Audax, não foi o Corinthians, porque a vaga era da Audax. Mas em Entendeu? contrapartida, assim, Nair, eu falei que eu não acho interessante esse modelo de parcerias. Mas também os clubes que já, por exemplo, o Minas e CESP, ele é um clube social. Isso. Mas ele é afiliado à Federação de Futebol do Distrito Federal. Então, assim, esses clubes teriam já direito de ser um clube que participaria de campeonatos, que teria todos os direitos de um clube profissional. Isso. Entendeu? Porque eu acho que acabaria essa questão do time... Na verdade, o time de camisa que a gente falou aqui no começo não está valorizando. Se ele está terceirizando, ele não está valorizando dentro do seu âmbito. Mas ele entra com um apoio, realmente, dinheiro? alguma Muitas coisa? vezes não, muitas vezes não a camisa. Muitos Então, só não. o Muitas vezes nome. faz isso só para É, cumprir a não, regra, a exigência exatamente. legal, alguns, né? alguns dão, assim, uma receita bacana, que dá pra Mas alguns, né? manter o projeto. Alguns, É. A maioria não. Assim, dá mais a camisa e vamos ali, dar uniforme, uma ajudinha aqui pra comissão e tudo mais. Alguns são sim, mas muitos ajudam também.
as equipes. Isso é complicado, Mas né? deveria se padronizar, né? Deveriam. Sim, tem que Porque, ter por uma exemplo, no nosso fiscalização, caso, eu vou dar um exemplo do Minas e CESP. Nós somos um projeto social que começamos assim do nada e conseguimos chegar onde nós chegamos. Para a gente é um pouco difícil, porque nós não temos apoio. Nós temos, claro, o apoio do Centro Universitário CESP, que é um grande patrocinador nosso, que hoje nós podemos ofertar, como a Robinha citou de início, né, bolsas de estudo, onde elas podem formar, ter uma profissão. Né? Temos também a parceria do Colégio Certo, que também ajuda a gente com a categoria de base. Por exemplo, as minhas atletas da categoria de base têm bolsa na escola, ensino médio fundamental, então também é uma parceria gigantesca. E alguns outros parceiros nós temos, assim, parceria de serviço, como o Hospital MedLife, Hospital Ananeri, desculpa, que ajudam no serviço, por exemplo, nossas meninas hoje têm plano de saúde. Elas podem ter clínica médica, ortopedia. Temos a MedLife também, que ajuda a gente nas ambulâncias. Claramente tem uma pegada muito social, aí, até mais social do que esportiva, parceiro né? de serviços, entendeu? Então, assim, mas, por exemplo, nós temos um atleta, que é nosso atleta, na verdade, desde o início do projeto, que é a Vitória. A Vitória foi um talento que começou com a gente em 2015 e jogou conosco até o ano passado. Infelizmente, por nós não termos receita e também por prioridades assim dela, ela acabou indo para o Corinthians. Porque o Corinthians hoje tem condições de pagar o salário de um atleta. Nós não temos. Por exemplo, muitas das nossas Mesmo terceirizando o futebol feminino. Na verdade, hoje é o Corinthians mesmo. Agora o Corinthians está com o time. Está com o time mesmo, assim, eles investem mesmo. O Corinthians investe mesmo, tá até o atual campeão brasileiro. Então, por exemplo, acaba que nós perdemos as atletas que nós conseguimos criar ali desde o início para clubes que têm receita, entendeu? Se nós tivéssemos um parceiro forte aqui em Brasília, talvez nós conseguíssemos formar uma equipe muito mais competitiva. Não que nós não sejamos, nós somos uma equipe muito boa. Por exemplo, a Robinha é um exemplo, é uma excelente atleta, é uma das nossas melhores atletas. Talvez a gente não consiga segurar ela no ano que vem, porque nós não temos receita para pagar o salário que elas mereçam, entendeu? E nós temos que pensar também na melhoria delas e tudo mais, porque assim, se tem outras equipes que podem pagar mais, que elas podem ter mais visibilidade, é claro que nós queremos o melhor para que elas possam crescer, porque é o sonho delas ser jogadores profissionais. E hoje nós não temos esse suporte financeiro. Então, assim, por um lado é bom ter essa exigência da Conmebol, porque vai valorizar mais o feminino, vai ter mais visibilidade, porque todos os times estão participando. E, por outro lado, é ruim para esses projetos pequenos como o nosso, porque nós ainda não temos a estrutura que eles têm. Iniciativa privada, acorde. Vocês estão vendo aí as oportunidades, né? Alguns comentários chegando pra gente pelo Facebook, o nosso espectador Jairo Machado, de Joia, Rio Grande do Sul, diz: muito boa essa modalidade esportiva, até para inspirar mais pessoas do universo feminino à prática do esporte, na torcida por nossa seleção e para que a nossa principal jogadora, Marta, seja a goleadora da competição. Valeu, Jairo. E também Lauren Nascimento, de Espírito Santo, mandou pra gente pelo WhatsApp a mensagem: por que dizer que estamos atrasados no futebol? Estamos falando de cultura esportiva, isso depende de processo. Estamos atrasados na leiturização, na apropriação da linguagem enquanto país. Temos milhões de crianças e adolescentes que não vivem a apropriação da linguagem oficial. Não há patrocinadores para essa cultura. Eu acho que até extrapolou um pouco a questão do futebol aqui, mas realmente há um problema de cultura, né? Até a Lu falou disso também. Tem isso né? também. Difícil recuperar tanto tempo de atraso cultural ainda por cima. Albani Honorato, de Brasília, mandou pra gente pelo Facebook: o time Minas e CESP é autor de uma das hashtags mais importantes do futebol feminino brasileiro. Ó. Respeita as minas. Respeita as minas, é porque veio escrito errado aqui. Né? Respeita as minas, onde várias atletas, fãs e outros times usam. Acredito que esse respeito pelo futebol feminino precisa virar hábito no Brasil e no mundo. Valeu, Albani. Bom, nós estamos no telefone do Participação Popular agora. O deputado Heitor Schur, do PSB do Rio Grande do Sul. O deputado está ouvindo a gente? Alô, boa tarde, tudo bem? Oi, deputado, bem-vindo ao Participação Popular. Obrigado por nos atender. O senhor está aí em Santa Cruz do Sul, né, agora? Agora em Santa Cruz do Sul, minha terra natal, aqui é a terra da Cuca. Ô, putz, traz uma pra gente, deputado, pelo amor de Deus. Cuca é bom demais. Deputado, o senhor apresentou um projeto de lei aí, o 1484, para obrigar as empresas públicas federais que patrocinarem futebol a destinar pelo menos uns 5% ali dessa verba de patrocínio para o futebol feminino. Outras obrigações já foram criadas antes pela lei brasileira, como a gente mencionou agora há pouco também, do Profut, né, que foi aquela medida de perdoar dívidas, inclusive de vários clubes. Essas medidas legais têm dado efeito aqui no Brasil de forma satisfatória, na opinião do senhor? Não.
Acho que não. Estamos ainda muito distantes daquilo que efetivamente nós deveríamos fazer com as mais diversas modalidades esportivas, ainda mais quando nós falamos da criança, do adolescente, do jovem, das meninas, do futebol feminino, como também de outras práticas esportivas que sempre, sob o aspecto do profissional, do futebol, do vôlei, do basquete, andam muito mais à frente do que o futebol feminino, do que o vôlei feminino e assim por diante. Eu quero registrar aqui também que nós reapresentamos, na verdade, esse projeto, que quem começou com isso foi meu colega, ex-deputado José Stedley, que foi o pioneiro que apresentou esse tema na Câmara há uns anos atrás. Agora ele não é mais deputado, ele é secretário do Estado do Rio Grande do Sul, e nos pediu para que a gente pudesse continuar insistindo nesse projeto, trabalhando na divulgação, trabalhando para que mais parlamentares se interessassem por isso, até porque se uma empresa resolve investir no esporte, possa investir no esporte masculino e feminino de um modo geral. Eu até acho particularmente que a proposta que nós estamos trabalhando de ter 5% do valor que as empresas vão colocar seja para o departamento feminino. Poderíamos talvez até pensar um pouco mais, mas aí nós fomos orientados a não dar um passo maior que a perna, porque tem muita dificuldade nessa área ainda estamos muito embrionários, mas é um começo. Eu ficaria muito contente se meus colegas deputados compreendessem a importância disso para a saúde, para a educação, para a questão da disciplina dos atletas e das atletas, enfim, essas coisas que a gente precisa avançar. Não podemos fechar as portas, não podemos cercear o acesso, e me parece que agora que tem essa competição mundial do futebol feminino, talvez seja uma ótima oportunidade de mais pessoas olharem pela luta do cotidiano das meninas que trabalham, que esforçam, que muitas vezes não têm um tênis para calçar, não têm um fardamento, não têm um uniforme, não têm um campo para treinar e estão ali, pegam um ônibus, se sacrificam, caminham a pé, pedem a bola emprestada. Acho que agora nós poderemos ter aí, inclusive, uma ótima oportunidade da Câmara dos Deputados fazer uma homenagem ao esporte feminino, ao futebol feminino, a tanta gente que está envolvida nisso e, quem sabe, também com a ajuda de vocês que estão nesse processo da divulgação, da difusão do esporte, mostrando as coisas bonitas que estão acontecendo, mesmo com tanto sacrifício, a gente não consiga dar esse presente para quem efetivamente aposta nisso, tem vontade, tem vocação e que essas coisas possam resolver-se o quanto antes. O Brasil tem dinheiro para tudo. Pode ter também para o futebol feminino sem problema nenhum. A gente sempre espera ajudar no debate, deputado. E em que pé, rapidamente, só para a gente encerrar, em que pé que está o projeto agora? Está em alguma comissão? Já tem relator definido? Como é que está? Olha, as coisas são muito dinâmicas na Câmara dos Deputados. E nós temos a informação de que ele está na comissão, mas ainda numa fase muito embrionária, porque nós, na verdade, desarquivamos esse projeto fazem 60 dias e eu não tenho exatamente informação agora se já tem um relator, se não tem. Inclusive, eu quero olhar isso essa semana, amanhã vou estar aí em Brasília, para ver se a gente pode apressar o passo. Deputado. E, diante disso, a gente avançar nessa questão. Deputado, se me permite, Fabrício, aqui, claro, pois não? Só uma parte. Eu tenho conhecimento desse projeto e eu tive até na Comissão do Esporte há um tempo atrás. Eu acho que ainda nem estava nas suas mãos ainda essa questão, como o senhor falou que foi um colega. E eu até entrei nesse detalhe também, nesse questionamento do porquê dos 5%, né? E aí o senhor agora me respondeu, porque à época eu não tive uma resposta, na verdade. Eu não tive uma resposta objetiva e concreta sobre isso. O senhor me deu uma resposta, eu até compreendo. Mas o senhor não acha que agora também seria um momento, pela Copa do Mundo que está acontecendo, seria um momento de já começar de repente, atiçar os colegas para que se possa... Vamos ser ousados, eu acho que a gente tem que ser ousado, porque senão a gente vai ficar naquilo que nós falamos aqui agora há pouco. 5% tá bom, vai ser sempre bom para o futebol feminino. Não, vamos tentar ser ousado, vamos chamar os colegas aí da comissão, principalmente, e uma informação, acho que não tem relator ainda, tá? Não, tem não. Não tem um 100% de certeza. Tá na comissão de esporte. Exatamente. Mas... Então, acho que a gente tem que ser um pouco mais ousado, de repente fazer um chamamento dos colegas deputados, para que se possa aproveitar essa onda da Copa do Mundo e
e realmente buscar um pouquinho, uma porcentagem maior para isso, né? Porque a gente se acostumar, os 5% não podemos ser tão ousados, temos que ser ousados sim, na minha opinião. O senhor não concorda, deputado? Eu não sei se o deputado está com a televisão lá, se ele está acompanhando o programa pela televisão. Esse aqui que falou, deputado, é o Alan Guilard, que é o jornalista esportivo que está com a gente. Ok, eu estou casualmente tendo a oportunidade de assistir ao programa de vocês e eu concordo, eu acho que nós temos que jogar no ataque nesse assunto, Isso. não é na defesa. Aliás, eu como gremista tenho visto meu Grêmio encerando muito e voltando cada vez mais para trás. Nessa questão aqui, eu acho que é bola para frente, é todo mundo no ataque, todo mundo correndo atrás, nós temos que avançar nesse processo. E se tem alguma tarefa a mais para eu fazer, eu me coloco à disposição. Quero levar esse tema, inclusive, para a reunião da bancada do meu partido essa semana, para que mais colegas possam saber disso, possam se enfronhar nessa discussão e que a gente possa também fazer uma discussão, porque nunca na história do parlamento brasileiro tivemos tantas mulheres. E as mulheres me parece que podem nos dar também uma colaboração muito grande e uma influência nas suas bancadas, para que a casa se debruce sobre esse tema. Nós temos semana de prevenção de acidentes, de trânsito, semana disso, semana daquilo. A gente poderia associar tudo isso e também trabalhar, agora que tem a Copa do Mundo, um debate mais específico, promover, quem sabe, até uma audiência pública, chamar todos os interessados nisso e fazer uma força-tarefa para que esse assunto possa caminhar. Que tenha relator, que tenha parecer e que as coisas andem. Até porque, normalmente, esse tipo de projeto passa, no mínimo, em 3 comissões antes de chegar ao plenário. Legal, deputado. Pelo visto, torcida aqui, pelo menos aqui no estúdio, o senhor já tem. Deputado Heitor Schur, do PSB do Rio Grande do Sul. Muito obrigado por ter estado com a gente no Participação Popular. Grande abraço para o senhor. Valeu, obrigado. Bom programa, bom trabalho. Valeu, deputado. Um abração. Vamos de novo lá ao bar, onde se encontra Paulo José Cunha. Com quem que você vai falar agora, Paulo? Fabrício, eu estou aqui com a Letícia, tem o mesmo nome da tua filha. É verdade. A Lelê, que aliás eu acho que não vai jogar futebol, não. O negócio dela vai ser automobilismo. Sei que você é louco por automobilismo e a pobrezinha da menina assiste corrida de carro o dia Mas, inteiro. ó, Mas eu tô aqui com a Letícia. Toda vez que Ontem passa ela futebol na disse que tava- televisão, ela vê, viu? Hã? Toda vez que passa futebol na televisão, ela fica parada ela olhando. Tem assiste. um ano já, né? Fixada. Tá legal. Pois é, mas a Letícia estava me contando aqui que ontem ela assistiu ao jogo. Embora ela não acompanhe muito futebol, mas ontem... Por quê? Porque era feminino, Letícia? Sim, porque era feminino e eu acho importante a gente incentivar o espaço da mulher nesses lugares que não são tão comuns, né, de acordo com a sociedade, e as pessoas não costumam assistir muito, então eu acho importante incentivar, por ser também a primeira vez que vai ser exibido, né, vai ter transmissão na TV aberta, então eu acho que vai ser muito importante. Ontem foi uma festa lá em casa, porque Coisa boa. até meu namorado pegou e falou, agora eu vou usar essa blusa do Brasil, vou ressignificar esse momento, né, e a gente vai estar acompanhando aí agora. Foi muito Você está confiante? Você acredita que esse time... E olha que ontem a Marta não jogou, né? Com certeza, mas teve a Cris também, né, e ela arrasou, então eu acho que é nossa. O espaço é nosso. Sim, o espaço é nosso, a Copa é nossa, é tudo nosso. As mulheres são incríveis, então eu acho que a gente tem que incentivar mais o lugar delas, sabe, nesses espaços. É isso. Ok, Letícia, obrigado. E nós vamos continuar torcendo aqui para ser campeões. A Lelê como campeão de automobilismo e o Brasil campeão da Copa Feminina. Tá certo, Paulo. Valeu. Agradecimentos aí à Letícia. Obrigado por lembrar da minha filha, charada da minha filha, realmente. Comentários aqui chegando pra gente. O Cícero Mariano Silva mandou pra gente uma mensagem pelo Facebook dizendo que estava assistindo o programa lá de São José de Princesa Isabel, na Paraíba. Valeu, Cícero. Obrigado pela audiência. Legal que você tá com a gente. Renato Seinaeve, pelo YouTube, diz: todos os times têm que ter futebol feminino. Isso que não pode acontecer. Tem que o clube criar o seu futebol feminino. Era o que a gente estava discutindo sobre os clubes ainda não terem seus times femininos, né? Hermínia Ataíde Neto, pelo Facebook, diz que vocês conhecem, né? Conhecemos. Ah, É um torcedor do Minas e SESC, Brasília. Dá pra ver. Um abraço. Ele diz aqui, Hermínia. o time do Minas e SESC é o melhor projeto do Brasil, na minha opinião, pois se trata de um time 100% feminino, com excelente trabalho dos presidentes Nayeli e Nayara Albuquerque.
acredito que em mais 5 anos, no máximo, será não só campeão brasileiro da Série A1, campeão da Libertadores também. É pai de jogador, né? Não, na verdade, o Hermínio, ele realmente, de fato, acompanha o projeto. Ele, inclusive, não é aqui de Brasília, ele é lá de Foz do Iguaçu. Que legal, hein? Ele desde o início, sempre acompanhou, ele foi em alguns jogos, uma vez nós fomos jogar lá em Telêmico Borba, uma competição Taça Brasil de futsal, no Paraná, né? E ele foi lá acompanhar, assistir os jogos, ele realmente é um fã da equipe, do projeto. Ele assiste, ele sabe o nome de todas as jogadoras. Que legal, então, assim, hein? um abraço, Hermínio, obrigado por acompanhar o nosso projeto. E ele realmente, assim, valoriza o nosso trabalho e é muito gratificante, né? Que bacana, né? É legal que você conhece o torcedor, né? Sim, a gente tem essa interação com a torcida. Proximidade, assim, né? Que legal ainda, com respeito às minas, né? Também, não. Hashtag respeito às minas. A gente levantou essa hashtag tem uns... foi quase no início do projeto. Então, assim, a gente levanta essa hashtag respeito às minas justamente para a gente ter esse respeito para a modalidade. Que bacana. Diego Alves, pelo Facebook também. Minas e CESP do meu coração. Excelente entrevista sobre o futebol futsal feminino em Brasília e do Brasil. Valeu, Diego. Obrigado pela audiência aí. Diego Alves é o nosso técnico do futsal, categoria de base. Pensei que fosse o goleiro do Flamengo. Ele também com o nome, né? Bom, então chegando no final do programa, eu quero agradecer a vocês que estiveram com a gente aqui, né? Nayeli Albuquerque, presidente do Minas e CESP, obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. É muito bom, espero que sempre continue assim, valorizando a nossa modalidade, é muito importante. É legal, boa sorte para vocês, representando nossa cidade. E já né? estendo o convite também para que vocês possam acompanhar os jogos, né? O retorno agora é 10 de julho, vai ser às 15 horas no Abadião contra o Ponte Preta. Minas e CESP Brasília versus Ponte Preta, às 15 horas, dia 10 de julho. Pelo Brasileiro? O retorno do Brasileirão, porque teve a parada agora por conta da Copa do Mundo. Sim. Aí agora vai ter o retorno. E já vamos enfrentar a Ponte Preta. Aqui em Brasília, né? Aqui em Brasília, na Abadião. Legal, maravilha. Tomara que o pessoal se anime de ir lá assistir. Espero. Valeu, Nayeli. Rayane Robinha, né? A Robinha do nosso time aqui. Muito obrigado por ter estado com a gente no Participação Popular. Eu que agradeço a oportunidade. E falar também que é legal essas reportagens, essas entrevistas, e peço que continue fazendo isso. Não só nesse tempo de Copa, mas continuar diariamente. Igual comenta do futebol masculino, também está acompanhando e comentando do futebol feminino. É importante para a gente e aumenta a nossa visibilidade. Muitas pessoas... acredito que ninguém sabia, poucas sabiam que a gente estava disputando o Campeonato Brasileiro Série A. E é uma coisa sabiam que tinha um campeonato brasileiro. Na verdade, é uma coisa inédita, que tem muito tempo que Brasília não estava na elite, né? Eu falo no masculino, e o feminino a gente conseguiu. Então, agradeço a oportunidade e peço também que vocês sempre estejam divulgando, nos acompanhando. Mandar um beijo pra gente, tamo junto. Mandar um beijo pra minha família também, para as Minas, pro nosso time e para todo mundo que está nos acompanhando aí. Um beijo e obrigada. Legal, valeu, Robinho. Obrigadão. E nosso colega Alan Guilard, muito obrigado por ter estado com a gente aqui, Alan. Eu que agradeço. Viu o apelo aí, né? Para continuar dando continuidade, para continuar realmente apoiando. Eu sei que a gente pode contar com vocês aqui do Participação Popular, tanto da TV Câmara no seu todo. E é muito bom sempre falar do futebol feminino, porque a gente que é apoiador, a gente que tenta realmente incentivar da maneira que a gente pode também, né? Porque a gente também não pode muita coisa, mas um grãozinho de areia, de grão em grão, a gente vai fazendo um mar aí, né? Então é legal que vocês possam ter nos convidado, ter falado um pouco do futebol feminino. E o que a Robinha falou é muito interessante, que não pare por aqui. Eu faço um apelo não só aqui para vocês da TV Câmara, mas para toda a mídia no geral, que não pare por aqui, que a gente realmente possa dar um up nessa modalidade, porque é muito bonito, é muito atraente, é legal tão quanto o futebol masculino. E eu acho que até melhor, porque tem um charme especial das mulheres, né? Claro, e a gente tá aí na Copa, né? Vamos continuar na torcida Brasil campeão aí. Vamos ver se dessa vez a taça vem. Bom, para você que nos acompanhou nessa edição do Participação Popular, muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço, eu sou Fabrício Rocha. A gente se fala, a gente se vê. Tchau.